avanço do coronavírus no mundo e a confirmação do primeiro caso no Brasil movimentaram o mercado financeiro nesta quarta-feira. O dólar subiu mais de 1% e renovou o valor recorde, R$ 4,44. E, com o avanço do coronavírus, como que ele pode atrapalhar a economia do Brasil e também do mundo, claro? Quem vai falar sobre isso comigo é o Otaviano Canuto, ex-vice-presidente e ex-diretor executivo do Banco Mundial, que fala conosco direto de Washington, nos Estados Unidos. Canuto, obrigado pela participação aqui conosco. Primeiro, para as pessoas leigas, por que uma doença, que claro, assusta, mas uma doença gera tantos impactos na economia? Olha, porque essa doença na China significou uma parada súbita da economia chinesa. E essa paralisação, espera-se temporária e irreversível da economia chinesa, traz pelo menos 4 consequências para a economia brasileira. Primeiro, a queda de demanda chinesa por commodities. E a China foi destino de 28% das exportações brasileiras no ano passado, incluídas aí justamente não apenas a soja, mas também o minério de ferro. Tem um segundo canal que é importante, que é o dos preços dessas commodities. Como o mercado chinês é um mercado importante na determinação dos preços de commodities, qualquer coisa que se passe com a China, como isso que se passou, tende a fazer cair o preço de commodities. E, aliás, essa semana, por exemplo, depois da divulgação de que o choque poderia ser mais amplo, o preço do petróleo continuou caindo. O preço da soja não chegou a voltar àquele que estava no final do ano passado. Mas tem um terceiro canal importante, que é o canal também das restrições na oferta chinesa. Tem coisas que se produzem no Brasil que dependem de importação de componentes da China. E a paralisia da economia chinesa, um choque de oferta, acabou trazendo, inclusive, complicações, preocupações para produtores como o Samsung aí no Brasil. E, finalmente, tem um quarto efeito, que é via aversão a risco. Desde domingo, com as notícias a respeito da difusão pesada na Itália, mostrando que a coisa não vai se conter em termos de contágio na China, houve uma resposta nos mercados financeiros mundiais de busca de refúgio em lugares mais seguros. Isso tem a ver, provavelmente, também com um pouco da desvalorização do real perante o dólar, porque deve ter gente tirando dinheiro para comprar títulos do Tesouro Americano ou comprar ouro. Então, tem vários canais múltiplos de impacto da China sobre a economia brasileira que independem de proliferação do vírus no Brasil ou não. A esperança é que isso seja um choque, digamos assim, pesado enquanto dura, mas reversível quando as condições voltarem à normalidade na China lá para abril ou maio. 80% das empresas estatais chinesas, por exemplo, já voltaram à plena carga à produção. Aqui fora, a grande coisa que ninguém pode dizer que sabe nesse momento é como é que vai se dar a difusão da doença e o impacto que isso terá no resto do mundo, fora da China. Canuto, nesse ponto que eu queria entrar, o Centro de Prevenção de Doenças aí dos Estados Unidos falou há pouco, para os americanos se prepararem para o coronavírus. Dependendo de como o coronavírus andar aí nos Estados Unidos, a gente pode ter uma preocupação da economia ainda maior, já que imagina-se que a China, um dos maiores produtores mundiais, aí os Estados Unidos também é a maior economia do mundo. Se afetado, isso pode atrapalhar ainda mais e causar mais temor? Sim, é evidente que sim, com um detalhe apenas que no caso chinês foi uma coisa intensa, localizada geograficamente em grande escala, até a percepção do problema, enquanto que aqui fora se sabe algumas coisas. Por exemplo, a doença, o vírus, não tem uma taxa de mortalidade. Vocês discutiram isso no segmento anterior, não preciso aprofundar aqui. Claro. Ela tem um impacto enquanto dura, mas o risco dela paralisar a produção industrial, por exemplo,
aqui do lado de fora é menor. Vai ter um impacto negativo sobre a demanda de serviços, porque muitas pessoas vão ficar em casa, muitas pessoas vão evitar as aglomerações de pessoas e assim por diante. Então, é inegável que o efeito imediato do choque do coronavírus, quando ele se difundir em áreas fora da China, e particularmente no resto da Ásia, mas também por aqui, mas não tão intenso quanto foi ou está sendo na China nesse primeiro trimestre. Mas vai ter aí uma queda, eu ficaria com aqueles que estão, nesse momento, estimando uma queda, uma diminuição no crescimento da economia global nesse primeiro trimestre, entre algo aí na faixa do -1% ou -1,5% de crescimento no PIB mundial. Otávio Canuto, obrigado pela participação e pela análise econômica diretamente ligada ao coronavírus. Um forte abraço, ele que está lá em Washington. E mais uma vez, obrigado e até uma próxima. Até uma próxima.